tô gravando esse vídeo aqui para fazer a minha análise aqui, como que eu vou, quais são os investimentos que eu vou fazer hoje e amanhã, tá? E eu tô gravando aqui previamente esse vídeo para mostrar tanto para ti que já é familiarizado, tu que já sabe bastante coisa, ou já sabe até o método completo, eu vou te dizer qual vai ser os meus investimentos, tá? E para ti que ainda não está conhecendo agora, ou conhece algumas estratégias, vai ser bem legal esse vídeo, porque eu vou dar um geral assim, de tudo sobre as apostas em escanteio, né? E por que eu estou gravando hoje? Bom, pelo seguinte, como vocês podem ver, aqui ó, o Bayern vai jogar a semifinal com o Barcelona, está começando agora daqui a 15 minutos o jogo, por isso que eu vou falar aqui rapidinho só, tá? Eu estou aqui na página da Bet365, e então hoje vai ter a semifinal da Champions, amanhã vai ter outra semifinal do Real Madrid com a Juventus, e também amanhã vai ter as oitavas de final da Copa Libertadores, tá? E também vários jogos da Copa do Brasil. E olha só o porquê que eu estou gravando esse vídeo hoje. E eu vou focar só nas estratégias em escanteios, e não no tênis ou nas outras estratégias. Pelo seguinte, vai ser, assim como tu já deve estar familiarizado, vai ser bem o que eu disse sobre os jogos de volta, tá? Tem dos campeonatos que é mata-mata, tem jogo de ida e o jogo de volta, o primeiro e o segundo jogo, né? Então, hoje na Champions vai ser o segundo jogo da semifinal, amanhã também vai ser o segundo jogo, e nas oitavas da Libertadores também vai ser o jogo de volta. E na Copa do Brasil a mesma coisa, jogo de volta. Então vão ter muitos eventos ao mesmo tempo ou no mesmo dia, que vai dar para fazer uma análise muito boa de como é que vai ser os escanteios, tá? Por que isso? Bom, pelo que eu já ensinei ao longo do tempo, porque a partida de campeonatos mata-mata, eliminatório, tende a ter muito mais escanteios, porque sempre um time está sendo eliminado, tá? Então eu vou focar nos times que vão jogar em casa agora a segunda partida e que perderam a primeira partida, ou seja, tem que ir para frente, tem que atacar, que é o caso do Bayern de Munique, tá? Ou é o caso do Goiás, por exemplo, na Copa do Brasil, ou é o caso do Cruzeiro, ou o caso do Corinthians na Libertadores, entendeu? Então eu vou focar nesses jogos, eu vou dizer qual tipo de investimento ou qual tipo de estratégia que eu vou usar, e também, por outro lado, eu vou dizer quais jogos não deve se apostar em escanteio, tá? Bom, então, para falar sobre esses investimentos, eu até vou fechar a Bet365 aqui, porque, não sei se tu sabe, ou vou te dizer agora, o mercado de escanteios na UEFA, na Copa da UEFA, ele está completamente aberto, tá? Eu posso apostar em qualquer tipo de mercado de escanteio. Agora, na Copa do Brasil ou na Libertadores, não. Tem poucos tipos de mercado de escanteio que eu posso apostar antes do jogo, tá? Tem certos tipos de mercados em escanteios, como quem chega em 5 escanteios primeiro, ou quem chega em 3 escanteios primeiro, que tu só pode fazer quando o jogo vai pro ar, quando o jogo está começando, entendeu? Então é uma pequena diferença só, que a UEFA é muito mais fácil de tu apostar, porque tu pode apostar antes do jogo, e em jogos da Copa do Brasil, jogos menores, da Libertadores, assim, só quando o jogo vai para ao vivo, tá? Então eu vou abrir o site do Globo Esporte aqui, só para mostrar como é que foram os primeiros jogos, o jogo de ida da Libertadores e da Copa do Brasil, e eu vou fazer a minha leitura, fazer a minha análise, e vou falar aqui no vídeo o que eu vou fazer os investimentos de amanhã, de hoje e de amanhã, tá? Eu não vou conseguir fazer os investimentos agora, por quê? Por isso que eu expliquei, que eu só posso fazer o investimento quando começar o jogo, tá? Esse caso aqui do Bayern de Munique, eu consigo fazer o investimento agora sim. Tanto é que eu vou fazer daqui a 10 minutos. Deixa eu falar antes como é que vai ser os investimentos da Copa do Brasil e da Libertadores, tá? Então, vou abrir o site da Globo Esporte. Tu pode abrir qualquer site, tá? Que tu consiga ver o retrospecto. Então, bom, então esse aqui é o site da Globo Esporte, tá? Tu pode usar qualquer site que te mostre como é que foi o jogo anterior. O Palmeiras vai jogar hoje à noite, tá? Vai jogar em casa, só que o primeiro jogo foi 1-1. O Palmeiras empatou fora de casa. Ele
é muito melhor que o Sampaio Corrêa, tá? Isso aí dá pra perceber tanto pelas odds ali que tu vê na Bet365, ou até tu conhece o time de primeira divisão contra o Sampaio Corrêa. Agora, o 0-0 classifica o Palmeiras. Então, o Palmeiras não vai pressionar tanto. Claro que ele deve pressionar o time porque ele é superior, mas não com tanto ímpeto, não precisando do resultado. E é isso que a gente está procurando. Time que precisa do resultado. Então, antes do jogo, ou enquanto o jogo começar, eu não faço nenhum investimento no Palmeiras. Agora, o que eu posso analisar? Se o Sampaio Corrêa fizer um gol, tá? Aí sim é aquela primeira estratégia que eu já ensinei, que é quando o time da casa tá perdendo, ele é favorito, tá? Ele é melhor que o do time e precisa do resultado, tá? E o ideal até é que seja no segundo tempo ou nos últimos 20 minutos, conforme aquelas estratégias avançadas que eu já ensinei. Mas, enfim, se ele levar um gol ali no primeiro tempo, bom, enfim, a gente vai ter que fazer o investimento. Talvez de quem chegue a 5 escanteios primeiros. É uma hipótese. Mas, se ele levar um gol no segundo tempo, bom, aí é o ideal, é o que a gente sempre quis. Tá? Que é o time da casa perdendo, precisando do resultado, sendo favorito e no segundo tempo, mais pro final do jogo. E aí a gente faz os investimentos em escanteios. Tá? Tanto para ele, ou tu pode até apostar em escanteios no jogo inteiro, né? Os dois lados. Mas eu prefiro um escanteio só pro time favorito. Mas, claro, isso se o Palmeiras levar um gol, ou estiver perdendo de 2-1, ou até tiver 2-2 o jogo, e ele está sendo desclassificado, enfim. Mas então, por enquanto tá 0-0, eu não vou fazer nenhum investimento. Aqui para baixo está o jogo do Vitória, com o Asa, tá? E eu não vou fazer nenhum investimento porque é o primeiro jogo, tá? Eu não sei como é, eu não gosto de apostar em primeiro jogo da Copa do Brasil, tá? Eu gosto de já saber quem é que precisa fazer o resultado, tá? Então essa é mais uma dica que eu dou para ti que está começando, ou tu já sabe como é que é o método, tu sabe que tem que fazer no segundo jogo, no jogo de volta, tá? Então esse jogo não vou fazer nenhum investimento, nem se o Vitória, que é um time melhor que o Asa, levar gol, ou até mesmo se fizer gol, tá? Esse eu não vou fazer investimento nenhum. Por quê? Porque é um time pior que está jogando em casa. Então fica difícil de fazer uma leitura de escanteios. Bom, aqui para baixo tem o Capivariano e Botafogo, mas já foi os dois jogos, Botafogo se classificou, então não vou fazer nenhum investimento, tá? Mas só uma dica básica aqui, o Botafogo ganhou fora de casa, então no segundo jogo eu não apostaria a favor do Botafogo em escanteios, tá? Eu deixaria assim. Por quê? Porque ele não precisa do resultado. Mesmo sendo melhor, ele não vai pressionar tanto o time. Por mais que tenha feito 3-0, não deve ter sido um jogo que o Botafogo foi a milhão atrás de resultado. Tá? Então deixa eu passar para a próxima página aqui, que vai ter mais jogos. Bom, aqui tem o jogo do Avaí com o Figueirense. Olha só, o primeiro jogo foi 1-0 para o Avaí, tá? Então o Figueirense vai jogar em casa e precisa do resultado. Só que, olha, presta bem atenção, que é aquela outra estratégia que eu já ensinei, que é o seguinte: quando o time da casa, o do primeiro jogo, ganha de um gol de diferença só, 1-0 ainda especificamente, eu não gosto de fazer um investimento tão, como é que eu disse aquela vez, até tão pesado no próximo time, tá? Por exemplo, no Figueirense agora, para fazer escanteio. Por quê? Porque para aquela velha estratégia que gol nos atrapalha, tá? Gol é horrível para esse mercado do escanteio. O ideal é que nunca saísse gols, porque a gente faz nossa leitura, né? Faz nosso investimento e quanto menos gols, mais tende a ter escanteios, né? Se a bola não entra, o time vai pressionar mais e vai ter mais escanteios, que é o que a gente quer. Então, como o Figueirense está jogando em casa, tá? Ele é favorito nesse jogo. E segundo a Bet365, né? As odds são melhores para ele. Então, caso ele faça o primeiro gol, faça 1-0, que é bem possível, né? O jogo tende a ficar morno. Por quê? Porque daí o jogo tende a ficar mais truncado, porque vai para pênalti, ninguém quer levar gol, o pessoal começa a se retrancar mais, atacar menos, entendeu? Então, caso saia um gol do Figueirense, pode atrapalhar toda a nossa leitura. Então, pode ser um gol nos 5 minutos do primeiro tempo, bom, estragou toda a nossa aposta, nosso investimento. Então, esse tipo de investimento eu não quero fazer.
que eu vou fazer? Bom, eu vou ficar analisando esse jogo, tá? Vou ficar olhando, e caso chegue no segundo tempo, ou chegue ali faltando aos 20 do segundo tempo, que é melhor ainda, daí sim, se o jogo continuar 0-0, aí sim eu faço meu investimento que o Figueirense vai fazer escanteios, ou que o jogo vai ter mais escanteios. Por quê? Bom, porque daí tá 0-0, o Figueirense precisa do gol, o tempo é muito menor, tu pode apostar em menos número de escanteios, né? Digamos que no início do jogo tu tem que apostar em 7 escanteios, ou 8. Como tá no final, tu pode apostar em 2 ou 3, conforme lá aquela tabela que eu já disse, de escanteios. E, enfim, então tem que ficar observando esse jogo. Eu não faria nenhum investimento no início, porque um gol pode atrapalhar muito a gente, tá? E eu faria no segundo tempo, se continuasse 0-0. Ou se o Avaí faz um gol. Bom, aí é diferente. Se o Avaí faz um gol no início do jogo, no primeiro tempo, o Figueirense sim, vai precisar de 3 gols para classificação. Então ele vai muito para frente, vai ter que pressionar muito. Então daí sim, eu já apostaria em escanteios a favor do Figueirense desde o início, caso o Avaí faça gols, tá? Bom, que mais? Maringá e Santos. 2-2 o primeiro jogo. Santos, então, vai jogar em casa agora. Claro que o Santos é um time muito melhor, mas é aquele velha história. Não precisa do resultado, tá? Então, eu não vou apostar em escanteios a favor do Santos. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu já disse. Ele não precisa do resultado. Claro que o 0-0 é um resultado perigoso. Por isso que ele talvez nem se exponha tanto a tentar correr atrás de um gol, porque se ele levar um gol, ele tá desclassificado, né? Então, o Santos é um time melhor, tá? Deve até fazer mais escanteios no início, porque domina o jogo. A Vila Belmiro ainda é um campo pequeno, né? Como eu já falei também anteriormente. E é um time rápido, só que não precisa dos resultados. Então, mesmo no segundo tempo, eu não vou fazer um investimento nesse jogo, só se o Maringá fizer o primeiro gol. Bom, se o Maringá sair ganhando de 1-0, aí eu invisto em escanteios a favor do Santos. Tá? Opa, esse jogo aqui que eu queria dar um parênteses. Chapecoense contra Sport. Tá? Primeiro jogo, 2-0 Chapecoense. E o Sport, segundo a Bet365, é bem favorito. Como eu até vou mostrar depois, as odds estão 1,80 para o Sport ganhar o jogo. E perdeu de 2-0 o primeiro jogo. Aí que eu gosto. Esse tipo de jogo eu gosto de apostar no início. Por quê? Porque mesmo se ele fizer um gol no início, ele vai ter que continuar pressionando. Tá? Então, mesmo se o Sport fizer 1-0 em 1 minuto de jogo, ele vai ter que continuar indo para cima porque tem que buscar o resultado. Tem que fazer 2 ou 3 até para classificar direto, né? E ainda se a Chapecoense fizer um gol, aí sim o Sport tem que ir mais para cima ainda, teria que fazer 4, entendeu? Então, nesse caso, gols no início não nos atrapalham. Então, nesse caso, eu vou apostar já no início que o Sport chega em 5 escanteios primeiro, por exemplo. Aqui eu só quero dar um parênteses, então, para quem não é muito familiarizado, já que é o seguinte: existem vários mercados que eu ensino, ou que eu faço meus investimentos em escanteios, que é o time que chega primeiro em 5 escanteios, o time que não chega em 5 escanteios, o time que faz tantos escanteios no primeiro tempo, que mais? O total de escanteios do jogo, total de escanteios do segundo tempo, o total de escanteios nos últimos 20 minutos. Enfim, eu falei quantos? 6, 7 estratégias, mercados para investir. Bom, enfim, tem uns 10, tem vários, tá? Então, o que eu passei já ali em cima foram alguns. Esse aqui já é um diferente. Esse é um que eu faço, é um investimento que eu faço no início do jogo, que é o time que chega em 5 escanteios primeiro. Que é o quê? É esse time que está 2 gols atrás, precisa do resultado, tá? Mesmo se fizer um gol não atrapalha, ele é favorito e está jogando em casa. Então esse tipo de cenário, tá? Eu aplico essa estratégia de quem chega em 5 escanteios primeiro, que é o caso aqui do Sport. E mais pra frente eu vou falar que é o do Corinthians também, tá? Então, vamos passar para outra página, vamos ver se tem mais jogo da Copa do Brasil. Bom, então aqui nessa última página tem o jogo do Independente com o Goiás, tá? Esse caso é aquele velho clássico, é o velho caso clássico, né, do time que ganhou de 1-0 a primeira partida. O Goiás está precisando do resultado, mas se fizer um gol, atrapalha porque o jogo vai ficar morno. Então, nesse caso, eu só aplico meu investimento quando o Independente fizer o primeiro gol, né, ou se fizer o primeiro gol, daí sim o Goiás vai ter que ir disparado para frente para fazer 3 gols,
Ou então, se o jogo chegar ali no segundo tempo, ou até mesmo no final do segundo tempo, que é melhor ainda, daí eu aplico investimentos no escanteios para Goiás. Vamos ver. Aqui para baixo já o jogo do Ituano com a Portuguesa já foi. Que mais tem? Fortaleza e Curitiba. Bom, Curitiba também é o mesmo caso, tem que ir para frente, mas um gol ele está classificado, daí pode atrapalhar também o resultado. Então é a mesma coisa. Se no intervalo ele tiver empatado em 0 a 0 ainda, ou 1 a 1, aí eu aplico o investimento. Ou se o Fortaleza fizer o gol, eu aplico o investimento. Aqui o jogo da Ponte Preta, esse Moto Club, eu não vou aplicar nenhum investimento, porque a Ponte Preta já ganhou o primeiro jogo, vai jogar em casa agora, não tende a pressionar tanto, não tende a ser um jogo tão forte. Mesmo se o Moto Clube fizer um gol, também a Ponte Preta continua classificada, então não vou fazer investimento nesse jogo. Tá? Então vou passar agora para os jogos da Libertadores. E depois até eu fazer uma listinha com mais ou menos o que eu planejei em cada jogo, o que tem que fazer. Tá? Para depois de amanhã a gente ver o resultado. Porque amanhã eu não vou conseguir gravar ao vivo, né, os investimentos. Ou melhor dizendo, eu não vou conseguir postar aqui ao vivo. Por isso que eu tô dando hoje aqui toda a base de tudo que eu vou analisar nos jogos de hoje e de amanhã. E vamos ver o resultado depois de amanhã, tá? Deixa eu ver agora os jogos da Libertadores. Bom, então aqui está o jogo da Libertadores, os jogos da Libertadores, melhor dizendo, que vai ser o jogo do Cruzeiro com o São Paulo. De novo, volto a dizer, aquele velho clássico 1 a 0 no primeiro jogo para o time da casa. E agora o time da casa é a mesma história. Eu não apostaria no início, só se tivesse no intervalo ainda empatado, ou se o São Paulo fizer um gol. Tá? Aqui embaixo o jogo do Corinthians. Bom, esse sim, eu estou confiante que vai ser um jogo que vai ter bastante escanteios. Tá? O Corinthians, assim como naquele jogo do Sport, lembra? É Sport contra o Chapecoense. Eu acho que esses dois jogos tendem a ter bastante escanteios para o time da casa, tá? Para o Corinthians e para o Sport. E tende a ter bem poucos escanteios, diria que, sei lá, não chega nem 3 escanteios para o time adversário, tá? Que é o Guarani e a Chapecoense, se eu não me engano. Tá? Talvez 3 escanteios no máximo. Então, esse jogo aqui do Corinthians, eu vou apostar quando começar o jogo, eu já vou fazer uma aposta que o Corinthians chega em 5 escanteios primeiro. Se tu quiser fazer um investimento de 7 escanteios, dá, é legal. Nas odds vão estar quase 2 para 1, eu acho. Mas, como é uma rodada que vai ter vários jogos ao mesmo tempo, eu acho que não precisa forçar tanto. Eu acho que fazer um investimento em Corinthians chega em 5 escanteios primeiro, com as odds vai estar ali 1,36, eu acho, por aí, 1,33, 1,40. Isso a gente só vai saber na hora do jogo, né, como eu já disse. Como vai ter jogo também do Cruzeiro, São Paulo, da Copa do Brasil, enfim, vai ter vários jogos ao mesmo tempo, então a gente pode fazer uma aposta em Corinthians que chega em 5 escanteios, tá, a 1,36, e somar com outro jogo que esteja correndo ao mesmo tempo. Até mesmo o do Sport, que vai ser ao mesmo tempo. Então, quando os dois jogos estiverem começando, faz esse investimento. Ó, essa dica até é boa, tá? Todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, eu garanto que Corinthians chega em 5 escanteios primeiro e que o Sport chega em 5 escanteios primeiro, tá? Os dois vão estar começando ao mesmo tempo e eu acho que vai estar até o combo, a soma das duas apostas junto, vai dar mais de 2 para 1, tá? O Corinthians deve estar entre 1,3 e 1,4 e o Sport acho que bem mais. Bem mais não, um pouco mais, tá? E esses aí foram os dois que perderam de 2 a 0 a primeira partida. Esses tendem a pressionar muito o jogo todo, tá? Caso fosse um jogo sozinho, assim, do Corinthians, que não tivesse nenhum outro jogo para combinar, bom, aí tu poderia fazer um investimento de quem chega em 7 escanteios primeiro. Mas eu acho que não, tá? Eu acho que 5 escanteios já tá de bom tamanho. Aqui o jogo do Racing com Montevideo Wanderers, é isso? Não sei como é que se pronuncia. Tá, esse jogo foi 1 a 1, tá? O 0 a 0 da Racing, então eu não vou fazer nenhum investimento. Só se o Montevideo fizer o primeiro gol, tá? Sai 1 a 0 para eles. Daí no segundo tempo, talvez eu faça algum investimento no Racing, tá? Então, o que mais tem? Ah, não, vai ter jogo do Inter com o Atlético também. Que esse aqui não vou para outra página, já só vou falar por aqui. Que esse
é o mesmo velho clássico do jogo que é tipo esse aqui do Montevidéu com o Racing, tá? O primeiro jogo foi 2-2, então eu não vou fazer investimento, vai ser no Beira-Rio esse jogo, no estádio do Inter. Mas se o Atlético fizer o primeiro gol, bom, aí sim, chumbo no escanteio pro Inter, tá? Bom, então, mais um detalhe, tá? O jogo da UEFA de amanhã do Real Madrid, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente como a maioria desses jogos que é 1-0 pro, tipo esse jogo do São Paulo aqui. Eu vou fazer investimento só se no segundo tempo o jogo estiver empatado, 0-0 ainda, ou se a Juventus fizer o primeiro gol. Bom, então sobre a Libertadores e Copa do Brasil é isso, tá? Sobre a UEFA também de amanhã, também já acabei de comentar. E para a UEFA de hoje, eu vou fazer um investimento no Bayern, chegar em 5 escanteios primeiro que o Barcelona. Por quê? Bom, eu vou explicar mais adiante quando começar o jogo, eu vou fazer um investimento. Na verdade, eu até posso fazer um investimento agora, tá? Mas eu não... Eu vou só acabar aqui de falar, daí eu já vou passar para Bet 5 para gravar. Eu vou fazer um investimento em que o Bayern chegue em 5 escanteios. Por quê? Porque ele vai ter que ir para cima, tá? Precisa do resultado. Provavelmente é muito difícil, ele não vai conseguir reverter. Mas eu nem quero saber disso, né? Até não me importa se ele fizer gol ou não. O que importa é que ele está perdendo e precisa ir pro ataque, tá? Então, o Barcelona, como eu já disse, é um time que tende a ter poucos escanteios, tá? Tem até muita posse de bola, mas finaliza pouco, tá? E o Bayern tá jogando em casa, vai ter torcida a favor, vai ter que pressionar. O último jogo é de 6-1 do Porto, tá? Então ele vai pressionar o Barcelona, vai acabar, sei lá se faz gol ou não, mas escanteio ele vai fazer, tá? Bom, então é isso aí. Eu vou agora para a Bet365 fazer o meu investimento, tá? Vou gravar aqui, vou mostrar como é que vai ser. E vou até explicar um pouco melhor o porquê. E também eu vou, depois do intervalo do jogo ou no final, eu vou mostrar fazer as anotações e vou colar aqui, vou mostrar aqui, até botar em anexo aqui embaixo, sobre o que tu tem que analisar em cada jogo, tá? Porque eu acho que amanhã vai ser um ótimo dia para investir, vai ter bastante jogos, tanto da Copa do Brasil, como da UEFA, como da Libertadores, e jogo de volta, então vai ser uma rodada super legal de fazer investimentos. Eu acho que é um dia que dá para ganhar bastante dinheiro. Então é isso aí.